Bem, meu nome é Luiz Sagaz. Quero falar nesse vídeo sobre futebol, a- sobre a Série E do Campeonato Brasileiro. A CBF, por meio de seu presidente, disse que não vai criar a quinta divisão ou a Série E do Campeonato Brasileiro, falando que ele pretende fazer uma ampliação de 64 para 96 participantes nessa competição, o que eu considero um erro. Eu acho que deveria ser criada a quinta divisão, a Série E. E essa quinta divisão, né, eu falo divisão porque é aquilo que vem na... Assim, parece que é melhor para falar, mas é a Série E. Então, seria criada essa Série E, eu acho que seria assim, se a CBF poderia manter a primeira com 20, a segunda, a Série A com 20, a Série B com 20, a C com 20 e a D poderia ser elevada de 64 para 72, ao invés de 8 grupos de 8, fazer 8 grupos de 12, o que aumentaria o número de jogos para as equipes. E a Série E poderia ser administrada pelas federações. Poderia ser realizada pelas federações estaduais, as 27, cada uma fazendo grupos dentro dos seus estados, com as equipes que não estão envolvidas em nenhuma das quatro primeiras divisões. A tecnologia que pode... E seria interessante isso. E os estados como Rio Grande do Sul e São Paulo, que são os estados que mais têm clubes de futebol no Brasil, eles poderiam ter mais grupo, mais do que um grupo. E o modelo seria como se fossem as eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí os clubes que fossem passando chegariam lá nas quartas de finais e até as 4 vagas do acesso. Seria um modelo muito mais do que as 4 vagas do acesso para dar calendário para os clubes, para movimentar, para que o mercado do futebol fosse movimentado, que os jogadores tivessem 11 meses no ano de calendário, considerando um mês de férias, e tivesse 12 ou 13 salários, considerando férias, 13º, seria 14 salários no caso, né? Então, assim como qualquer um outro profissional, porque se fala tanto que o jogador de futebol ganha bastante dinheiro, e tem uma parte que ganha mesmo, ganha bastante comparado com a realidade das pessoas no Brasil, realidade da maioria das pessoas. Mas tem uma grande parte que não ganha, porque como é que você vai focar numa profissão que você tem emprego 3 meses por ano? Como é que você vai ser um profissional um profissional empenhado, um profissional que vai ser dedicado à sua profissão se você só joga 3 meses por ano? Então, isso não tem cabimento acreditar que um jogador vai fazer isso, né? E eu acho que a CBF, que fala tanto na seleção brasileira, e os próprios cronistas esportivos, né, que falam tanto na seleção brasileira, a CBF, como organizadora do futebol brasileiro, ela deveria pensar nisso, que a razão do futebol, a razão da seleção está nos clubes. A razão do futebol está nos clubes e não na seleção brasileira, porque são os clubes de futebol que representam a matéria-prima do futebol. Os clubes de futebol é como se fosse a agricultura e o extrativismo. Sem a agricultura, sem o extrativismo, não tem indústria e não tem comércio que funcione. Não funciona, sem atividade primária não funciona a atividade secundária e a terciária da economia. E é interessante que a gente fale isso, porque os comentaristas de futebol no Brasil, que deveriam defender esse tipo de ideia, eles passam horas e horas nos seus comentários, programas de esporte, de rádio e televisão, falando em parte tática,
falando, chorando pitanga porque um time ganhou, o outro perdeu e coisa assim, quando deveriam focar um pouco nessa realidade. Deveriam defender mais a organização e a reestruturação do futebol brasileiro, né? Eu não tenho influência nenhuma em parte de futebol, em parte de imprensa ou em parte de política, mas se eu tivesse, eu pensaria nisso. Eu focaria num trabalho de reestruturação no futebol brasileiro a médio e longo prazo, para que tivesse mais divisões, que os clubes pudessem ter mais calendário e, por consequência, a seleção seria mais forte, por consequência, os fornecedores, os jogadores em primeiro lugar, fornecedores de material esportivo, os cronistas esportivos também teriam mais emprego por poder trabalhar num calendário mais extenso e mais abrangente dentro do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, as cabeças que comandam o futebol brasileiro e os que têm a oportunidade de falar sobre isso não pensam dessa maneira. Para.